Olá! Hoje eu tenho um programa muito especial. Nós vamos falar sobre direito educacional. Também a gente vai entrar no cyberbullying. E para isso, claro, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial que aceitou o nosso convite, a advogada Thaís Melu, que vai falar sobre isso. Inclusive também, ela tem uma história de vida muito bonita e vai falar conosco hoje. Ok? Thaís, seja bem-vinda. Tá? Muito obrigada, Wanderlei. Obrigada pelo convite. E se apresente aí para o nosso público. Mais uma vez, obrigada. Para mim é uma satisfação estar aqui conversando com você, com o seu público, que com certeza é um público fiel, um público seleto, né? Que gosta de informações boas, informações relevantes, e para mim é uma satisfação estar aqui para contribuir. E tá, inclusive esse público aí está crescendo, né? Cada vez mais crescendo. E justamente devido a esse fator de nós trazermos sempre assuntos importantes e que as pessoas não só desejam, mas precisam. É muito mais importante, né? Exatamente. Você ter aquilo que você precisa, mais do que aquilo que você deseja. Verdade. Né? Thaís, você trabalha na área do direito educacional, né? Isso. Mas a gente fica pensando, por que direito educacional? Por que você entrou nessa área? Wanderlei, assim, eu percebi no direito educacional um ramo do direito que poderia ser leve. O direito educacional ele transita nas mais diversas interfaces do direito. Eu vou trabalhar dentro do direito educacional, direito do consumidor, direito civil, mas em um ambiente leve, que é uma instituição de ensino. A gente sabe que as escolas é um ambiente completamente diferente de uma outra empresa, de um ramo diverso, né? Sim. De um ramo, por exemplo, uma construtora, um posto de gasolina. Sabe que a escola, né, ela está tratando ali da educação. Sim. Então, naturalmente, é um ambiente mais leve. E aí eu percebi naquilo ali uma coisa que brilhou os meus olhos no direito. Eu já advogava, né, sou advogada há quase 10 anos, já advogo nessa área empresarial, sobretudo para empresas mesmo. E há 4 anos eu entrei na área do direito educacional. E você é de família de advogado, né? Família de advogados. O meu pai, Ronaldo Vieira, foi um dos pioneiros na nossa região no direito marítimo. Né? Então, quando eu me formei, eu atuei ainda no direito marítimo. A minha especialização é em direito marítimo, portuário, petróleo e gás, pela Uninasal de Recife. E aí atuei ainda um bom tempo na área da navegação. Só que um belo dia, a mosquinha do direito educacional foi lá e me mordeu. E aí eu me apaixonei. Tá, mas aí como foi que essa mosquinha te mordeu? O que aconteceu? Eu já vinha atuando, né? Passei a advogar no meu próprio escritório, né? O meu pai se aposentou e aí eu comecei a assumir o escritório dele. E um belo dia eu falei, não, eu preciso fazer o meu nome, eu preciso criar o meu escritório, a minha identidade, a minha personalidade. E comecei a advogar no meu escritório, construí o meu próprio escritório. E aí, lá advogando já para empresas, como eu sempre sonhei, parecia que faltava alguma coisa. Bem, eu acordava de manhã para ir trabalhar, dizendo, não está faltando alguma coisa. Eu estou indo trabalhar, mas está faltando brilho nisso aqui. Está faltando, sabe, aquela empolgação. Mas você já estava sentindo que estava tendo sucesso? Eu já estava bem, eu estava bem Ganhando financeiramente, dinheiro? estava ganhando dinheiro, mas não era só aquilo que estava não era aquilo naquele momento. Estava faltando o entusiasmo, estava faltando, sabe, o amor, o brilho nos olhos de levantar e ir com todo o gás para o escritório. Aquela coisa, algo por que viver, né? Exatamente, um propósito. Sim. Estava faltando Em um outras propósito. palavras. Exatamente. E como eu lhe falei, não era financeiramente. Eu estava bem, eu estava advogando para várias empresas, construtoras, lojas, postos de gasolina, condomínios. Eu estava bem. E já advogava para uma instituição de ensino. Já advogava para eles. E aí... E como se sentia? Havia diferença entre ele e os outros? Havia. Era o ambiente que eu mais me sentia bem. Me sentia leve. Eu chegava para resolver as coisas na escola, eu estava felicíssima. Felicíssima. Às vezes eu estava no escritório, ao mesmo tempo me ligava
a diretora da escola, o RH e o financeiro. Eu no telefone, às vezes, com as 3 pessoas e eu feliz da vida. Sabe aquela coisa, aquele trabalho leve, gostoso, que eu tinha prazer de estar fazendo? Mas mesmo assim você ainda não tinha dizendo, vou focar nisso aqui. Ainda não, ainda queria. Exatamente. Ainda não estava direcionado àquilo, embora fosse o ambiente que eu mais gostasse. Mas por quê? Porque você tinha uma questão de responder à família, aquela coisa vai entrar pelo caminho que outros dos familiares entraram também. O que era isso? Na verdade, Vanderlei, eu acredito que eu não tinha ainda percebido o meu propósito. Eu achava que era advogar para empresas. Ainda acho que é advogar para empresas, só que eu acho que hoje, para instituição de ensino, principalmente, Sim. entendeu? Que é onde eu me sinto feliz, eu me sinto realizada, sabe? E aí, um belo dia eu em casa, eu acredito muito em Deus, sobre todas as coisas, sobre tudo e todas as coisas. E aí eu tenho um temor muito grande por esse Deus e eu orando, eu disse, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por quê? Né? Todo mundo sempre achou assim que eu sou excelente no que eu faço, eu sou uma ótima profissional, mas eu sinto que está faltando alguma coisa, né? Eu não posso ser só mais uma no direito. Você sabe que o direito ele está aí, a quantidade profissional é gigante, né? É um mercado Com que você certeza. concorre com milhares de pessoas. E aquilo tinha aquilo no meu coração, eu disse, tá faltando alguma coisa. E eu orando, falei, não é, Senhor, me mostra o que está acontecendo comigo. Por que eu estou sentindo isso? E aí eu dormi. Quando foi de manhã que eu me olhei no espelho assim, eu falei, é lógico. É o direito educacional que eu amo. É nisso que eu preciso focar. Você acordou com esse insight já. Deus tinha feito uma lavagem na minha cabeça, assim. Botou todas as ideias. É nisso que eu preciso focar. Mas antes alguém já tinha dito para você também que você precisava entrar por esse caminho? Já tinham, há alguns anos atrás, logo que eu comecei a advogar para a instituição de ensino, uma prima minha, que para mim é uma mentora intelectual, a doutora Ellen Vieira, que é uma advogada também competentíssima no direito médico, falou assim, Thaís, e por que tu não te especializa em direito educacional? Porque aqui em Belém é muito difícil um profissional nessa área. Eu falei, realmente, mas foi aquela coisa que entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Só fez sentido anos depois, né? Só fez sentido anos depois. Mas aquilo ali com certeza já era Deus preparando Sim, sim. a semente, né? E aí, quando eu acordei, que eu disse, é isso. E a partir daí, Vanderlei, foi nisso que eu fui focar, é nisso que eu me sinto realizada, me sinto felicíssima, eu acordo totalmente disposta, sabe, para ir para o escritório, para ir para a empresa, para chegar lá, dizer o que a gente pode melhorar hoje, de que maneira eu posso contribuir aqui na escola, vamos melhorar esse atendimento, vamos dar treinamento para essa equipe, entendeu? E assim a gente vai super satisfeita seguindo nesse ramo do direito educacional que para mim é tão rico e tão leve. Que bom. Agora, me diz uma coisa, para o nosso pessoal aí entender, o público entender. Como você, sendo advogada do direito educacional, como é que você ajuda essas pessoas? Muito bom. E quais são as experiências, uma segunda logo para emendar? Perfeito. E como é que, me conta um pouco das experiências nessa área. São as mais variadas possíveis. Como eu falei ainda há pouco, o direito educacional ele transita em vários ramos do direito. Um exemplo, direito de família. Os pais separados que compartilham a guarda do aluno. Entendeu? Como é que isso vai chegar até a escola? Quem pega? Quem pega o aluno? Quem pode levar o aluno na escola? Quem pode buscar o aluno? Entendeu? Como é que funciona a reunião de pais? Esses pais convivem bem para estar no mesmo ambiente? Então, tudo isso são situações que a gente analisa. Por exemplo, da área contratual. O direito civil, no ramo dos contratos, também passa pelo direito educacional. De que maneira? O contrato de locação de uma instituição de ensino, ele precisa ser diferente de um contrato genérico de qualquer outra locação de prédio comercial. Por quê? Porque a escola ela não pode ser despejada a qualquer momento. Diferente de uma outra empresa que entre em mora na sua locação, possivelmente o locador vai conseguir o despejo daquela empresa de uma forma mais fácil, né? Agora, quando a gente trata de uma instituição de ensino, ela é protegida por lei. Tá? Então, tem um dispositivo legal
que trata sobre essa questão de despejo de escola. Não pode ser de forma ampla e indiscriminada, não, tem as restrições. Então, naturalmente, ela vai ser mais difícil de ser despejada. Então, quando a pessoa vai fazer um contrato de uma instituição de ensino, um contrato de locação desse prédio, ele tem que ter muita cautela e tem que analisar a legislação específica desse caso. Outra situação, o contrato de locação ou de comodato que é feito entre a escola e a pessoa que administra a cantina daquela. Então, assim, são os mais diversos ramos. Né? E fora as gestões de conflito também que existem, né? Entre os alunos, entre os pais, entre o professor e o aluno. E é justamente isso aí que eu quero que você especifique. Se você puder contar alguma experiência com relação a isso, é bom. Né? Uma experiência nessas questões de pais separados. Tem alguma assim mais? Teve uma interessante uma vez. O pai era separado da mãe, já tinha uma outra família. Né? E aí, na escola, estudava a filha dele com a ex, né? E a filha da atual esposa, que não era filha dele. Né? A mãe, que era a ex dele, que era mãe de aluno também, né? Foi convidada para dar uma palestra e entrou na sala, entrou na sala da filha da atual. A ex-esposa entrou para dar uma palestra. Isso é o que diz no Nordeste, é um balaio de gato, né? Exatamente. Meu amigo. Foi uma treta, como se diz hoje, grande, né? Foi uma situação complicada. A ex abordou a filha da atual e falou: oi, tudo bem? Foi cumprimentá-la. Ela se sentiu ofendida, a adolescente, né? Se sentiu ofendida, que ela estava tentando intimidá-la. Foi um verdadeiro caos. Então a gente teve que fazer essa gestão desse conflito, né? A gente tem que fazer essa intermediação. Chamamos os pais na escola porque o pai fez uma denúncia contra a ex, dizendo que ela estava assediando a enteada dele, que ela estava acuando a enteada dele, que ela estava tentando passar medo para ela, amedrontá-la, né? E aí a gente teve que chamá-los, conversar, porque eles questionaram o fato de a escola ter convidado essa mãe para ir palestrar. E aí a escola disse naturalmente: olha, nós não sabíamos realmente dessa situação de vocês, não foi comunicado nada à escola, né? Nós não sabíamos que havia essa restrição de contato, e realmente não havia sido. Então, um fato muito importante é a escola ser comunicada. Se existe algum problema entre as famílias de pais separados, uma das primeiras pessoas a ser comunicada é a diretora escolar. A escola precisa ser comunicada. E no caso, quem acionou você na ocasião, nesse conflito aí? Nesse caso, foi o pai com a atual esposa. Eles acionaram a escola. Eu fui representando a escola, né? Fizemos uma reunião na própria escola. E aí conseguimos contornar, conseguimos conversar, mostrar que não se tratava de algo feito proposital, né? Que a pessoa que foi palestrar era mãe de um aluno e que a escola faz essa integração da família, né, com os alunos, com o ambiente escolar. E conseguimos resolver por ali. Então, assim, esse é apenas um dos mais diversos conflitos que tem numa instituição de ensino, né? Então, a gente faz essa gestão também, a gente auxilia a escola nessas tomadas de decisão. Além desse, qual foi o outro conflito que te chamou a atenção, que te marcou? Casos de bullying, né? Casos de bullying também. Mas a gente vai fazer o seguinte, eu quero que você deixe isso, a gente vai conversar sobre o bullying já já. Mas me fala de outro aí, porque o bullying a gente vai mexer nele aí depois do intervalo. São os mais variados casos. Por exemplo, problema com fornecedor. Camisa de jogos. É um problema. Contratamos uma empresa para fornecer a camisa dos jogos internos. Quando chegou na véspera do evento, eles chegaram lá com uma camisa completamente diferente do que nós tínhamos contratado. Aí, chama a advogada vai fazer a gestão do conflito. O que aconteceu? O que dizia o contrato? Cadê o contrato? Quantas camisas foram? Como foi entregue? O que foi contratado? Então, toda essa intermediação a gente faz também, né? E, claro, além de orientação junto ao RH, por exemplo, houve uma alteração no ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente,
que inseriu um dispositivo com a exigibilidade, é necessário, é obrigatório a instituição de ensino que lida com crianças e adolescentes cobrar antecedentes criminais, a certidão de antecedentes criminais, no ato da contratação do funcionário. Então, tudo isso a gente tem que estar muito atualizado, né? A gente tem que estar muito em cima da legislação que se renova, né? Que se atualiza, muito antenado. Então, assim, a gente faz esse auxílio ao RH também, porque, veja, essa cobrança de certidões de antecedentes criminais, ela não é possível nas outras áreas. Né? Sim. Mas no ramo da educação, que trata com a criança e o adolescente, aí é obrigatória essa cobrança. Muito bem. Eu estou aqui com a Thaís Melu, advogada, especialista em direito educacional. Vamos falar, depois do intervalo, sobre cyberbullying. O que é, né? O que é e o que não é, porque tem muita coisa acontecendo aí na internet, sobretudo, mas é já já. Você sabia que a Jainá é produzida através da polpa do fruto do dendezeiro? Por essa razão, Jainá é a única que pode ser consumida pelo público em geral, por não possuir derivados da proteína do leite da vaca. Jainá, saudabilidade em primeiro lugar. Jainá Alimentos, saudabilidade em primeiro lugar. À venda nos melhores supermercados do Brasil, nos sabores tradicional, sabor da terra e creme de alho. Nós estamos aqui com a doutora Thaís Melu, especialista em direito educacional, e agora vamos entrar falando sobre cyberbullying. Primeiro a gente precisa entender, né? O que é o cyberbullying? O cyberbullying é o bullying praticado através de meios virtuais, né? Então, assim, a gente tem uma legislação extremamente recente, de janeiro desse ano, e muito importante, criminalizou os atos tanto de bullying quanto de cyberbullying. Embora muita gente achasse já que bullying era crime, né? Mas não. A autoridade policial tinha que se esforçar a fazer um malabarismo gigante para enquadrar como injúria, calúnia, difamação e até lesão corporal quando chegasse a esses casos, né? Para tentar enquadrar essa conduta nessas tipificações penais. Hoje não. Hoje a gente já tem um tipo penal que é o bullying, que pode ser punido com multa, e o cyberbullying, que é a forma de bullying praticado através de meios digitais, que pode ser punido com pena de prisão. Thaís, me dê alguns exemplos aí de bullying. Bom, o bullying, a gente via muito o bullying antigamente como aquela agressão verbal, né? Aquele empurrão, puxão de cabelo. Né? Hoje, o bullying ele vai evoluindo com a nossa sociedade. Né? Antigamente também tinha muito aquelas pichações nas cadeiras, nas portas do banheiro, que a gente chama de grafite depreciativo. Isso é uma forma de bullying também. Né? Tem os xingamentos, tem o bullying psicológico, né? Que é aquela tortura psicológica, né? Que a pessoa faz com a outra. Isso tudo... Aquela coisa, por exemplo, bullying isso, a pessoa tem uma orelhinha mais acentuada, é orelhudo, e chama de... Perfeitamente. Os apelidos, né, as gracinhas, o isolamento também é uma forma de bullying. Então, o cyberbullying, ao meu ver, o legislador, quando introduziu a pena de reclusão, a pena de prisão para crimes de cyberbullying, acertou. Imagina, Vanderlei, a sequela que o bullying naturalmente provoca numa pessoa é grande, né? Agora imagina o cyberbullying, em razão da facilidade com que aquilo se propaga, com que aquilo se espalha, entendeu? Então, assim, o bullying no ambiente escolar, geralmente ele ficava por ali. Mas quando é praticado o cyberbullying, aquilo sai do ambiente escolar, atinge raios inalcançáveis. Mas Thaís, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Porque, por exemplo, quando eu era criança, lá pela década de 80,
início da década de 80, eu muito magrinho, e aí eu tinha um apelido. Aliás, eu tive vários apelidos. Um deles era Ratinho, não tinha nenhum apresentador ainda, né? Ratinho. Eu me lembro que um amigo nosso foi viajar, e aí o pessoal escreveu na camisa o nome de todo mundo, e eu não tinha chegado na escola. Quando eu cheguei, ele já estava não o meu nome, meu apelido, Ratinho. Mas eu, particularmente, não ligava para aquilo, até porque na época eu queria ser jogador de futebol, né? Eu digo, olha, já tenho um nome artístico já, Ratinho, né? Então, quer dizer, isso não tira um pouco também dessa coisa meio que romântica dos apelidos, né? Porque será que hoje um Pelé teria chamado de Pelé, que ninguém sabe nem o que é? Ah, não pode chamar porque é bullying e não sei o que, quer dizer. Qual é aí nessa linha tênue? Né? Como é que a gente lida com isso? O bullying, você falou uma coisa interessantíssima, você gostava do apelido, né? O bullying, ele vai se caracterizar quando alguém daquele meio deixou de achar aquilo engraçado. Até então, o fato de estar todo mundo brincando, todo mundo rindo, a gente tem uma brincadeira. Quando um identifica aquilo ali como uma coisa que faz mal para ele, a gente tem ali a figura do bullying. Então, para isso, eu sempre aconselho os pais, os responsáveis, a conversar, a acolher, né, a sua criança, o seu jovem, o seu adolescente, e mostrar para ele que a gente não está num mundo fácil. É um mundo difícil. Não, porque está acontecendo muito, Thaís, desculpa, mas o que está acontecendo muito eu recebo o apelido, eu não me importo. Hoje está assim o negócio. Mas tem outro que já se importa por mim. Aí começa aí é um problema, né? Realmente. Mas o bullying, ele é exatamente isso. É quando a vítima se sente ofendida. Juridicamente falando? Exatamente. E é uma forma reiterada. O fato de eu ter te chamado de Ratinho, uma vez, Ratinho, a gente já acende o sinal de alerta. Agora, se eu te chamar de Ratinho e isso for ruim pra você, tá? Porque se isso for brincadeira pra você, isso não é bullying. Você tá se sentindo bem? Tá tudo legal? São seus amigos? Tá, mas por exemplo, eu sou pai da aluna Thaís. E aí a Thaís foi apelidada. Era um apelido para ela. E aí tá. Ela até gosta, mas eu como pai não gosto. Me dá o direito de... Ele pode ir até a escola e dizer, olha, meu filho está sendo ofendido. Mas eu te confesso que dificilmente o pai vai até a escola reclamar de um ato que o filho não reportou para ele. Entendeu? Sim. Porque geralmente tem aquela conversa prévia em casa, né? Sim, sim. Então, não, pai, não precisa, eu tô bem, são meus amigos e tudo. O que também não impede do pai acender o sinal de alerta, de fato. Sim. Porque até que ponto aquele filho tá rindo porque ele tá gostando? Isso precisa ser analisado também. Porque ele pode estar rindo com medo de ser excluído. Não é verdade? Então, é uma análise, né, que a gente precisa fazer. E conta muito com a colaboração da família. Porque o pai e a mãe, o responsável, conhecem seu filho de olhos fechados. Eu só coloquei aqui porque, e não só os pais têm todo o direito, mas as pessoas hoje estão problematizar, pensar é ótimo, mas o pessoal está exagerando um pouquinho. Perfeito. Você faz até um comentário numa rede social, você está falando de uma coisa, já leva para outra coisa. É verdade. Né? Que não tem nada a ver com o assunto que está sendo retratado ali, ou seja, no vídeo, no texto. É verdade. Então, a coisa está meio complicada. Então... Eu sempre falo também, Wanderlei, que existe aí um trabalho em conjunto. Não adianta só terceirizar a responsabilidade para a escola. Não. O jovem, a criança, ela precisa receber valores e princípios morais fortes da sua família. Né? Porque a escola ela vai ser uma extensão de casa. Então, ele vai reproduzir na escola, ou nas redes sociais, ou em qualquer ambiente que ele frequentar, coisas que possivelmente ele está vendo em casa, ou nos ambientes os quais ele frequenta. Então, assim, princípios e valores fortes são a base de ser humanos fortes. Muito bem. E como é que se dá? Nós estamos agora em período de férias, né? E aí nós estamos falando agora de cyberbullying. Alargamos, agora vamos afunilar um pouquinho aqui. E aí, como é que se dá isso
já que as aulas só voltam lá para agosto. Exatamente. A gente pode imaginar assim, férias escolares. A escola não tem nada a ver. Cyberbullying foi praticado no ambiente virtual, fora da escola. Mas até que ponto realmente procede essa informação? Porque, veja, embora aconteça no ambiente digital, né, no meio online, se foi entre alunos da mesma escola, da mesma instituição de ensino, em agosto as aulas vão voltar. E aí, quando essas pessoas se encontrarem? Qual vai ser o desdobramento desse cyberbullying na volta às aulas? Dentro da escola, dentro do ambiente escolar. Então, a escola precisa realmente ficar em alerta. Porque o que acontece? Muitos grupos de WhatsApp, às vezes muitos grupos da própria série, né? Por exemplo, o ensino médio, que cria lá o seu grupo nos aplicativos de mensagem de todos os alunos da sala. Ali é uma verdadeira oportunidade para começar essa prática de bullying, né? De cyberbullying. Então, a gente tem que ter muita cautela. As famílias precisam estar alertas nesse período de férias com o que o filho está consumindo na rede social, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto. Embora agora esteja período de férias, mas quando as escolas retornarem, elas precisam estar treinadas, os seus funcionários precisam estar treinados para receber esses alunos. Até porque, Vanderlei, inclusive, é uma obrigação legal da escola combater, conscientizar. Isso é muito bom deixar claro. Exatamente. Identificar o bullying, tá? Então, assim, não é algo a mais que a escola oferece. Não. É uma obrigação legal. É um dever, né? Entendeu? É uma obrigação legal. E aí, com isso, os seus funcionários precisam estar treinados para isso. A escola omissa, ela responde e possivelmente ela é condenada. E a condenação é alta. Thaís, você falou aí em observar os filhos e essa questão toda aí, incluindo o cyberbullying. Até que ponto eu tenho essa capacidade, esse poder de ter o filho adolescente e monitorá-lo? E até que ponto também eu, como pai, mesmo sendo pai, não estou passando dos limites? Violando, né? Eu acho assim, Vanderlei, a questão familiar, ela vai ser administrada ali diariamente com o seu convívio, com a relação que você forma com aquela criança, com aquele jovem, né? Se é uma relação sólida de respeito mútuo, eu tenho certeza que aquele adolescente não vai se opor a te fornecer as informações que você está pedindo livremente. Agora, se você tem problemas na criação, problemas com adolescente que naturalmente é mais difícil de lidar, você vai encontrar uma barreira maior. Agora, as famílias, enquanto, principalmente os responsáveis, né, os pais, com seu pátrio poder, de chegar e dizer, eu quero seu celular. Você me deve respeito, você me deve obediência, né? Claro, tudo muito muito respeitoso, né? De forma respeitosa. O respeito, ele é fundamental em todas as relações. Sim, sim. Então, no seu familiar, no ambiente familiar, não é diferente. E é aquela coisa, tem que entender que pai é pai, né? Eu dei uma palestra um dia desse sobre isso, sobre pais e filhos. Eu era no âmbito bíblico, mas eu alarguei bastante e a gente tocou sobre várias questões nesse ambiente. Muito bem, mas a Thaís também tem um projeto muito bonito que ela estava falando para mim aqui em off, e eu queria que você deixasse para o nosso público aí, falasse sobre esse projeto que você tem. Obrigada pela oportunidade, Vanderlei. Realmente, eu identifiquei que as escolinhas, todas as escolas como um todo, elas precisam de treinamento, tá? Elas precisam enxergar a escola como uma empresa de fato, né? Eu costumo brincar, Vanderlei, que o coração do gestor educacional é um coração de mãe, né? Legal. Ele está ali para cuidar daquele alunado. Ele está ali pensando com o coração na proteção daquelas crianças. Mas precisa ter alguém na instituição de ensino que pense com a cabeça do empresário, né, de fato. De que maneira a gente pode evitar passivos. E hoje eu identifiquei que treinamento é o primeiro passo. Então, o que eu quis oportunizar? Claro, a gente tem que entender o bullying como um problema social, eu não tenho dúvida.
Né? É um problema social de fato, precisa ser combatido. Sim, sim. Né? Existe uma legislação específica para combater, prevenir, identificar o bullying, como nós falamos há pouco. Mas também ele precisa ser enxergado como um possível passivo judicial. Por quê? A escola que é omissa nos casos de bullying, ela vai ser condenada. E aí eu queria levar isso para essas escolinhas de bairro. Então, o meu projeto é levar até essas escolas de bairro que, embora particulares, mas não tenham condições de contratar treinamentos para sua equipe, sem prejudicar o seu orçamento mensal, sem prejudicar a folha de pagamento, os insumos escolares mensais, levar um treinamento para essas equipes onde eu vou até lá presencialmente, em data previamente agendada com a instituição que for selecionada, fazer uma palestra, treiná-los, visando o enfrentamento ao bullying e mostrando para eles como isso pode evitar um passivo judicial. E aí dar mais uma saúde financeira para aquela escolinha, para que ela possa crescer e venha a ser, quem sabe, um grande grupo educacional do nosso estado. Muito bem. Aí você falou para mim aí antes sobre essa questão de que você está dando esse treinamento e abrindo aí uma oportunidade. Como é que é isso aí que você falou para a gente? Então serão disponibilizadas 10 vagas, já temos algumas preenchidas, escolas de Belém e Ananindeua, tá? Quem se interessar pode entrar em contato comigo através do e-mail thaismelu@gmail.com ou pelas minhas redes sociais, thaismelu.adv, de advogada, thaismelu.adv. E aí lá a pessoa vai mostrar interesse, vai se cadastrar, eu vou conhecer a escolinha dela e provavelmente ela será selecionada se ela se encaixar nesses requisitos. E aí eu vou até lá, a gente vai agendar uma data, vamos fazer esse treinamento e vai ser muito enriquecedor, não só para eles, mas para mim também. Repete mais uma vez o e-mail e as redes sociais aí, pessoal. O e-mail é thaismelu@gmail.com e as nossas redes sociais, thaismelu.adv, é o Instagram. Pessoal, eu conversei aqui com a Thaís Melu, advogada, especialista em direito educacional. Thaís, muito obrigado. Obrigada também, Vanderlei. Foi ótimo. Foi verdade. Eu mesmo aprendi muito aqui hoje. Legal, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.